Um homem de 32 anos, que sempre acreditou no poder do trabalho árduo, construiu uma vida de sucesso após uma série de fracassos e um negócio bem-sucedido na faculdade. Casado com Lisa, uma mulher extrovertida e materialista, ele nunca imaginou que a estabilidade de sua vida fosse desmoronar. Tudo parecia perfeito, até que uma descoberta inesperada sobre transações suspeitas no cartão de crédito revela a traição de Lisa, que, com a ajuda de suas amigas, escondia um relacionamento extraconjugal. A traição vai muito além do amor, envolvendo também a manipulação financeira. Com o choque da revelação, ele se vê paralisado, mas, ao longo de um processo de autodescoberta, começa a tomar medidas para recuperar sua vida e sua dignidade. Em uma jornada de vingança e cura, ele aprende a viver para si mesmo novamente, deixando para trás o que nunca deveria ter sido. Esposa, gastou nosso dinheiro com seu parceiro de caso. Então, vendi seus pertences e me divorciei. Tenho 32 anos, sou homem e sempre fui do tipo que coloca o nariz na pedra de amolar. Sempre acreditei em trabalhar duro para poder ganhar muito. Comecei a me esforçar desde o ensino médio e lancei 3 negócios diferentes que fracassaram na faculdade. Com uma combinação de sorte, bom timing e 2 clientes enormes, meu próximo negócio encontrou grande sucesso no meu último ano da faculdade. Conheci minha esposa, Lisa, cerca de 1 ano depois disso. Naquela época, eu não era rico, mas estava indo muito bem para alguém que tinha acabado de sair da faculdade. Ela ainda estava estudando, sem um plano de carreira definido. Eu sempre tentei incentivá-la a abrir um negócio próprio ou decidir um caminho profissional, mas ela nunca levou isso muito a sério. Ela só queria se formar, encontrar um emprego e trabalhar. Para ser honesto, ela nem parecia muito entusiasmada com isso. Não vou mentir e fingir que ela não era materialista. Eu sabia desde o começo o que ela gostava. Ela veio de uma origem pobre e sempre ficava fascinada quando íamos a lugares que ela nunca tinha conhecido antes. Sim, ela tinha gostos caros, mas eu achava que ela só estava compensando tudo o que não pôde ter antes. Ela também adorava presentes. Nunca achei isso estranho, porque todo mundo gosta de ganhar presentes, certo? Mas quanto mais caro o presente, mais feliz ela ficava. Eu não me importava, porque isso a fazia feliz e eu tinha dinheiro para pagar. Lisa é uma grande extrovertida. Ela é do tipo que não consegue realmente aproveitar uma noite tranquila em casa. Eu não sou introvertido, mas prefiro ficar em casa trabalhando ou assistindo a alguma série. Isso nunca causou muitos conflitos entre nós. Criamos um compromisso. Saíamos juntos pelo menos uma vez por semana. Passávamos 2 noites em casa com um bom jantar e um filme. E no outro dia da semana, cada um fazia o que queria. Normalmente, eu usava esse tempo para colocar o trabalho em dia ou assistir filmes, enquanto Lisa costumava sair com as amigas. Por muito tempo, nunca suspeitei de nada em relação às noites das garotas. Eu já havia conhecido suas amigas, e às vezes, elas vinham buscá-la. Todas eram casadas e pareciam pessoas razoáveis. Lisa sempre voltava para casa no horário que dizia que voltaria e nunca chegava bêbada. Às vezes, um pouco alegre, mas nada além disso. Então, como descobri que algo estava errado? Foi pelos extratos do cartão. Uma noite, percebi uma cobrança estranha no meu cartão de crédito. Depois de uma rápida pesquisa no Google, descobri que era de uma loja de joias masculinas, um lugar onde eu tinha certeza de que nunca estive. Isso me preocupou. Minha primeira reação foi pensar que meu cartão havia sido clonado. Antes de ligar para o banco, decidi investigar um pouco mais. Foi aí que outros gastos começaram a chamar minha atenção. Havia contas de restaurantes que eu sabia que nunca tinha visitado. Alguns dos valores estavam datados de noites em que eu tinha certeza absoluta de que estava em casa. Algo não fazia sentido. Essas transações estavam acontecendo há semanas. Eu ainda tinha meu cartão, então ele não poderia ter sido roubado. Passei 10 minutos tentando encontrar explicações na minha cabeça. Foi então que me lembrei de que Lisa também tinha um cartão adicional no meu nome. Havia alguma explicação para tudo isso? No começo, pensei em esperar ela voltar para casa e perguntar sobre isso. Mas conforme analisava mais os extratos, a verdade começou a se formar diante de mim. Ela estava me traindo. Havia 2 cobranças de motéis no extrato, cada uma referente a apenas uma noite. Assim que vi isso, senti meu coração disparar. Voltei aos extratos e analisei cada transação suspeita. A imagem estava clara. Lisa estava comprando presentes e saindo para encontros com outra pessoa. Isso já vinha acontecendo há pelo menos algumas semanas. Naquela noite, quando ela chegou em casa, fiquei especialmente atento a qualquer sinal estranho, mas não notei nada em comum. Perguntei como foi a noite dela. E ela começou a contar como tinha se divertido com as amigas. Enquanto ela falava,
eu me perguntava o quanto daquilo era verdade. As malditas transações do cartão continuavam piscando na minha mente. Fingi estar normal, escondendo a dúvida dentro de mim. E ela não percebeu nada. Tomou banho, foi dormir. E então, eu fiz o que precisava fazer. Sei que todo cara diz isso, mas eu juro que não sou do tipo que mexe no celular dos outros. Mas isso foi antes. Agora, eu tinha motivo suficiente para fazê-lo. Foi fácil acessar o telefone dela. Ela nunca tinha mudado a senha desde que comprou o aparelho. Demorou um pouco para encontrar o que eu estava procurando. E por um momento, permiti-me ter esperança. Eu realmente queria estar errado. Se eu tivesse sorte, não encontraria nada. Ligaria para o banco no dia seguinte, resolveria tudo e seguiria em frente, longe dessa suspeita nauseante. Infelizmente, eu não tive sorte. Encontrei uma conversa dela com um cara chamado Dylan. Lisa e Dylan já estavam conversando há alguns meses e se encontraram várias vezes. Pelo que consegui entender, eles dormiram juntos pelo menos 2 vezes, o que coincidia com os extratos do cartão. Além disso, eles faziam compras e saíam juntos. Eu não podia acreditar. Lisa estava realmente tendo um caso. E para piorar, ela estava tratando esse cara como um brinquedinho que ela sustentava com o meu dinheiro. Naquele momento, meus sentimentos por ela mudaram. A traição era profunda demais. Eu trabalhei duro por anos para construir uma boa vida para ela. Dei a ela o melhor que podia oferecer. E ela escolheu gastar meu dinheiro com outro homem. Eu nem me lembrava da última vez que ela tinha me comprado um presente. Isso doía tanto quanto a traição. Então, me veio outro pensamento. As amigas dela deviam estar envolvidas nisso. Fui procurar as mensagens dela com as amigas, e lá estava a confirmação. Elas ajudavam Lisa a encobrir tudo. Às vezes, iam buscá-la para que eu não suspeitasse, mas ela se separava delas e ia encontrar Dylan. O nível de planejamento dela para essa traição era inacreditável, mas ela cometeu um erro ao usar os cartões. Talvez tenha achado que eu nunca prestaria tanta atenção. Baixei todas as mensagens e enviei para mim mesmo. Já ouvi histórias assim, e sei como elas podem acabar mal para quem não tem provas. Eu não dormi naquela noite. Quando Lisa desceu para o café da manhã, me encontrou no sofá. Ela perguntou se eu tinha dormido ali. Ignorei a pergunta e apenas disse: "Me fala sobre o Dylan." Ela fez um show de atuação tão convincente que quase me enganou. Mas eu já sabia a verdade. Eu disse que não adiantava fingir. Ela gastou centenas de dólares com ele. E era questão de tempo até eu descobrir. Ela ficou em silêncio. Então, começou a se desculpar. Disse que conheceu Dylan online e que só queria ajudá-lo, pois ele estava passando por dificuldades. Eu perguntei como transar com ele ajudava com isso. Ela ficou pálida. A resposta dela foi mais um monte de besteiras. A traição, o uso do meu dinheiro, a mentira das amigas, tudo isso foi demais. Eu a encarei, sentindo-me vazio. Peguei minhas chaves, passei por ela e saí. Desde então, mal falamos. Eu sei o que precisa ser feito, mas ainda me sinto paralisado. Talvez eu só esteja postando isso aqui para que alguém me dê a coragem de fazer o que precisa ser feito. Atualização desrespeito? Atualização, sim, acabou. Como eu disse no primeiro post, eu sabia que isso terminaria em divórcio, mas estava profundamente em negação. Vocês me fizeram enxergar a realidade e eu procurei um advogado imediatamente. Ele foi de grande ajuda e começamos o processo de divórcio sem demora. O mais importante é que ele me orientou sobre como proteger meus bens, já que eu ganhava consideravelmente mais do que ela. O fato de eu ter começado meu negócio antes de conhecê-la significava que ela não tinha direito sobre ele, embora meu advogado tenha alertado que isso não a impediria de tentar pegar uma parte. Ele também apontou que a infidelidade financeira dela fortaleceria muito o meu caso. Enquanto isso, continuamos morando na mesma casa. Ela se recusava a sair, e meu advogado me aconselhou a não sair também, pois abandonar a casa dificultaria muito recuperá-la depois. Foi um inferno. Eu evitava ao máximo qualquer contato. Me trancava no meu escritório e dormia no quarto de hóspedes. Mas ela tinha outros planos. Tentou de tudo para que eu a perdoasse. Fez comida, puxou conversa, até me convidou para dormir no nosso quarto. Eu a ignorava e só falava com ela quando era estritamente necessário. Em um ponto, ela desabou e veio com o clássico discurso de "eu vou mudar", prometendo ser uma esposa melhor. Não caí nessa nem por um segundo. Ela não queria mudar, só estava apavorada por perder a vida confortável que tinha às minhas custas. Depois, tentou me manipular com culpa, dizendo que sem mim ela não tinha nada, que tinha dado tudo pelo nosso casamento. Foi aí que eu explodi. Lembrei-a de que ela traiu, gastou o meu dinheiro com outro homem que nunca fez nada por ela.
enquanto eu fui quem construiu a vida que ela tinha. Ela teve a audácia de chorar e me chamar de cruel. Foi nesse momento que percebi que estava lidando com isso do jeito errado. Eu estava esperando o divórcio resolver tudo enquanto tentava coexistir com ela, mas não dava mais. Ela nunca me respeitou quando éramos casados. Então por que respeitaria agora? Eu ia ensiná-la uma lição. Esperei até que ela saísse para o trabalho e fiz minha jogada. Ataquei onde mais doía. Ela era obcecada por seus luxos, bolsas, sapatos, vestidos. Então, eu ia arrancar tudo isso dela. Juntei cada item caro que eu havia comprado para ela e carreguei tudo no carro dela. Até a cafeteira caríssima eu peguei. E então, vendi tudo. Postei os itens online. Alguns foram vendidos no mesmo dia. Outros ficaram no carro. Quando ela chegou em casa e viu, ela surtou. Gritou, chorou, me acusou de roubo. Eu só disse, era o meu dinheiro. Estou pegando de volta o que é meu. Ela ameaçou chamar a polícia. Mandei ela ir em frente. Eu tinha os recibos de tudo. Ela ficou sem reação. Vender suas coisas realmente a abalou. Depois disso, ela parou de implorar perdão. Ela finalmente percebeu o quanto eu a odiava pelo que ela fez com o nosso casamento. Dias depois, quando já tinha vendido tudo, ela veio até mim pedindo ajuda. Dava para ver que ela odiava ter que fazer isso, mas ela não tinha escolha. Ela queria sair da casa porque a energia estava ruim, mas não tinha dinheiro algum. O salário era baixo. E eu já havia cancelado os cartões dela. Eu disse que não ajudaria. Se precisava tanto de um lugar para morar, que fosse pedir ajuda para o Dylan. O jeito que o rosto dela caiu me fez entender tudo. Dylan não era mais uma opção. Provavelmente, ele a abandonou no instante em que percebeu que ela não tinha mais dinheiro para gastar com ele. Ela passou mais alguns dias tentando me convencer a mudar de ideia, mas eu não falei com ela uma única vez. Quando finalmente se cansou do silêncio, ela saiu da casa e foi morar com a irmã. Para mim, foi um alívio. Meu advogado queria garantir que eu saísse por cima no divórcio. Então me aconselhou a aguentar a convivência até resolvermos tudo. Mas viver com ela foi um inferno. Agora, pelo menos, a casa era minha sem discussão. Quando fui ao apartamento da irmã dela para entregar os papéis do divórcio, não houve briga, nem drama. Ela apenas assinou e disse, resignada, ok. Acho que ela percebeu que não tinha mais luta a ser travada. Nosso relacionamento estava completamente destruído. Quando a vi, ela não estava nada bem. As roupas de grife, as unhas feitas, os cabelos de salão, tudo sumiu. Parecia que estava vestindo roupas da irmã. Aquilo me deu uma satisfação estranha. Ela finalmente estava entendendo como era a vida sem um marido bancando tudo para ela. O divórcio foi finalizado alguns meses depois. Ela lutou com todas as forças para conseguir uma parte da minha empresa, como meu advogado previu, mas não tinha base legal para isso. Tentou pedir pensão, e poderia ter sido pior para mim. No fim, saiu com o suficiente para sobreviver, mas nunca mais teria o estilo de vida luxuoso que amava. Ela não conseguiu ficar com a casa, o que, sinceramente, foi melhor para ela. Nunca teria condições de pagar as prestações. Agora, pela primeira vez desde que descobri a traição, posso respirar. Tirei um tempo para mim. Viajei para os países que sempre quis visitar, mas que Lisa nunca deixava, porque não tinham vida noturna suficiente para ela. Reencontrei velhos amigos. Voltei a hobbies antigos. Não foi fácil, mas estou me curando. A dor ainda existe, mas desvanece aos poucos. Quanto a Lisa, ela ficou para trás, perdida no passado, enquanto eu sigo em frente para coisas muito melhores.